Inveja é uma outra emoção social que a gente tem, é uma outra emoção social que nós temos, e ela vem dessa comparação negativa, uma comparação negativa que pode ser desmotivadora, ela pode me motivar, eu posso me motivar pela inveja, ou eu posso ficar desmotivado porque eu não tenho aquela coisa. Fui dar uma olhada, eu fui relembrar, fui ver uns conceitos do Antônio Damasio. O Antônio Damasio, ele estuda bastante, ele é um teórico muito bom, que eu gosto bastante dele, sobre emoções, né? Emoções, sentimentos, consciência e tal. E aí a gente tem, tipo, a Harley, pra quem não acompanha o Divertidamente, a Harley, ela tinha a emoção, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Então ela tinha 5 emoções no primeiro filme, ela era criança, tinha 5 emoções no primeiro filme. E aí, essas 5 emoções são emoções que vários teóricos consideram como emoções primárias, são emoções naturais que ocorrem naturalmente dentro da toda a espécie humana, sabe? Seriam emoções primárias. Então toda criança sente nojo de uma comida que está estragada, porque isso é um fator de sobrevivência. Toda criança tem medo, então toda criança foge, toda criança tem raiva, porque, né? Grita, xinga não, chora, né? Então todo mundo faz isso instintivamente. Então nós fazemos isso. E aí Então você tem essas emoções primárias. Então o primeiro filme, ele tinha as emoções primárias. E aí, conforme no primeiro filme, ela desenvolve a percepção de integrar as emoções e criar memórias mais complexas, que não eram só que não eram emoções tão claras, né? Não é só uma memória de alegria, pode ser uma alegria com uma tristeza. Então ela começa a ter complexidade nesse crescimento dela, nesse amadurecimento dela. E aí aparece agora no segundo filme emoções que o Damasio chama de emoções sociais. Eu achei isso bem legal. Emoções sociais, no caso, a vergonha e a inveja são emoções sociais, né? A ansiedade é uma ramificação do medo. É a pessoa com medo, mas há uma imaginação aflorada de prever o futuro, né? E aí que eu vou falar depois um detalhe que ninguém percebeu, que não é só o medo que estava envolvido com aquela ansiedade. Tinha mais uma outra emoção lá, a alegria, que estava envolvido para mim, a chegada da ansiedade. Quem trouxe a ansiedade para Harley foi a alegria, tá? Ninguém espera por isso, mas eu vou falar por que eu acho que no enredo do filme especificamente, não é de neurociência que eu tô falando aqui, mas na história do filme, quem trouxe a ansiedade para Harley, para mim, foi a alegria. Esse que foi o ponto, tá? Mas isso eu vou falar mais pro final, minha teoria. De qualquer forma, as emoções sociais são essas emoções que a gente tem. E ela sentiu a vergonha, teve a inveja, emoções sociais, então chegando. E aí você teria outras emoções sociais, seriam orgulho, culpa, gratidão, indignação, desprezo. Desprezo seria uma o nojo se transformando numa emoção social, né? Então, o desprezo, ele seria seria o nojo, o nojinho lá, aquela verdinha, ela viraria o desprezo, por exemplo, né? Indignação talvez fosse uma manifestação da raiva, uma outra forma, um amadurecimento da raiva, uma complexidade da raiva dentro das relações sociais. A admiração talvez seja uma forma mais madura e mais produtiva da inveja. Então, seria muito legal a inveja pequenininha se tornar admiração, né? Ia ser muito bom ver essa mudança num terceiro filme aí, quem sabe. A inveja evoluir para admiração. E aí você poder se comparar com o outro de uma forma melhor. Mas a vergonha, a ideia é de que ela talvez seja uma combinação do medo e da tristeza, por causa da linguagem corporal que ela tem. Então a vergonha tem essa coisa, essa reação, essa coisa que pode dar uma batedeira no peito, você fica tenso e você se encolhe como quem está triste. E vocês repararam que a vergonha tinha uma ligação com a tristeza? Como que as duas se ajudam? Então a vergonha ajudou a tristeza numa hora do filme. Então faz sentido,
Porque provavelmente existe essa conexão. A vergonha é uma frustração, é um medo, é uma insegurança do contato social, né? Então você esconde, perde o contato visual quando você está com vergonha. Você usa, é uma expectativa de uma reprovação social. É uma forma de nós conseguirmos. A vergonha nos ajuda a nos regularmos para o contato social. Então, se eu for totalmente sem vergonha com os outros vão pensar em mim, numa tribo dos homens da caverna, dos Neandertais, eu provavelmente seria morto, porque eu era muito diferente de tudo. Então eu preciso ter vergonha para me adequar ao grupo, por mais desconfortável que seja. É uma forma que a gente tem de fazer isso, né? Então é uma interpretação de todo esse processo, do que está acontecendo, do que eu fiz, o que vão pensar de mim. Então a vergonha ela é amiga da ansiedade, ela é amiga da tristeza. A vergonha ela é uma emoção complexa. Então essas são emoções complexas que vêm da combinação de outras emoções para nossa bom trato social, né? Eu também gosto, uma outra camada que eu tenho de interpretação da vergonha é que ela é um elemento que a gente precisa ter dentro da nossa própria formação de juízo de, senso de justiça, o caráter ou alguma coisa assim. Isso é bem interessante de reparar. Muitas vezes a pessoa faz algo errado e ela não se arrepende do que ela fez. Porque se ninguém descobrir, ela não tá nem aí. Eu fiz uma coisa errada, mas se ninguém descobrir, ó, dane-se. Eu quero que fique em segredo. Então o que tá te guiando a fazer o certo é a vergonha de alguém descobrir. Então a vergonha, ela é um sentimento que é mais infantil, que precede o remorso verdadeiro. Então o remorso, ele é um sentimento de alguém que reconhece o erro que fez, e a vergonha é um sentimento mais infantilizado mesmo. A gente vê isso, por exemplo, homens são ótimos de sentir a vergonha, sabe? Faz um monte de besteira e aí eles vêm todo querendo que ninguém saiba, sabe? Não conta isso pra ninguém, não fala o que eu fiz, não vai espalhar isso pra todo mundo. Você vê que é uma pessoa que tá envergonhada, mas que não necessariamente tem remorso do que fez. Então, esse é um ponto interessante sobre a vergonha, porque eu acredito que ela tem essa função. Eu nunca li nada a respeito disso, mas é algo que eu vejo que faz sentido, porque eu observo em mim mesmo, nas pessoas, esse processo. Eu fiz algo errado, eu primeiro me regulo nesse juízo de senso de certo e errado, a partir do que os outros vão pensar. Então, eu fico querendo mais esconder, e aí eu fico me guiando pela vergonha. Então, para mim, é um ponto inicial de desenvolvimento desse conceito de ética, desse conceito de eu mesmo ser meu juízo de valor, né? Então, se eu tenho meu juízo, eu sei o que eu faço de errado ou não. Eu não preciso me guiar pelo que os outros vão pensar, a vergonha que eles vão sentir. Isso é uma emoção mais importante dentro do nosso processo evolutivo de desenvolvimento pessoal. Então ela precisa estar lá, porque se fosse esperar o meu senso moral se desenvolver, aí ia demorar muito. Então a vergonha ela tem esse papel meio primitivo ali da nossa troca social, que eu acho que faz sentido, né? Me diga se faz sentido, porque é uma coisa que eu nunca li. Não sei se alguém já escreveu desse jeito, mas eu acredito que faz muito sentido pensar dessa forma da nossa evolução pessoal de senso de certo e errado e tudo mais, né? E aí tem uma outra emoção. Muita gente ficou fã também dela, porque ela é bonitinha, fofinha, pequenininha. Inveja. Inveja. Inveja é uma outra emoção social que a gente tem. É uma outra emoção social que nós temos. E ela vem dessa comparação negativa. Uma comparação negativa que pode ser desmotivadora, ela pode me motivar, eu posso me motivar pela inveja, ou eu posso ficar desmotivado porque eu não tenho aquela coisa que eu queria. Então vem de um senso de avaliação de que o outro tem algo que eu não tenho e que eu tenho essa insuficiência em mim. Eu achei interessante a presença da inveja, ao mesmo tempo em que a Harley conclui que ela chega numa conclusão lá de que ela não é suficiente, de que ela entra na ansiedade junto com a inveja. Então a inveja vem desse senso de pequenez em mim. Então eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou esse ser que não tem o que você tem. E aí eu te invejo. Eu te invejo e aí você pode, aí eu fico querendo você, querendo fazer a mesma coisa que você.
Então ela trabalha com uma motivação extrínseca de eu buscar algo para me legitimar enquanto eu tendo valor por mim. Então eu quero dinheiro, eu quero aparência, eu quero algo para eu ter, quero algo que está fora. E motivações extrínsecas são motivações muito pobres no nosso senso de completude. Toda vez que você se motiva para ter algo que é fora de você, para conquistar algo material, normalmente são formas mais frágeis de se motivar, são propósitos mais frágeis do que eu ter um propósito em mim, de autocompletude, algo que vem interno, uma motivação interna, intrínseca, ela é mais forte que uma motivação extrínseca. E a inveja, ela é isso. É uma comparação da vantagem do outro e eu querer ter algo a mais porque o outro tem. Então eu não quero ter por causa de mim. Eu quero ter por causa que o outro tem. Então eu estou me regulando pelo que tem quem está do lado. Os outros que estão do lado estão me regulando. Esse é um ponto interessante sobre a inveja. E eu entendo que a inveja, sim, ela ali, eu espero que ela, se tiver um Divertidamente 3, alguma coisa assim, seria muito interessante de ver a Harley superando a inveja. Porque a vergonha, não sei se ela vai ser totalmente superada. A ansiedade também não sei se ela vai ser totalmente superada. Mas a inveja, particularmente, é algo que eu acredito que é possível dela trabalhar. A Harley vai ter que fazer terapia, não sei o que a Harley vai fazer para resolver isso. Mas ela talvez tenha como encontrar um senso novo para a inveja, ser bem legal. A inveja crescer, ela pequenininha, né? Ela crescer e se tornar uma outra coisa. Seria muito bom a gente ver essas evoluções das emoções para emoções mais maduras, mais resilientes por parte dela que a gente está acompanhando, né? Seria bem legal. Aqui, ó, ela faz. Eu não vou contar spoiler, mas tem uma questão de dela tentar copiar as meninas que estão fora, né? Ela tentando se aprovar e se ver valorosa a partir de algo externo. Isso é o mecanismo da inveja que a gente tem, né? Pecado capital, inveja. Mas quem disser que não tem, está fazendo um outro pecado que é mentira. Então, vamos admitir que existe isso. Isso é um elemento que existe, mas ele também, a inveja também é um desses sentimentos que apontam para mim um processo em mim que eu não resolvi. Então, por que eu estou com inveja? Qual que é o elemento que tem de inveja em mim? Por que eu estou com inveja? Inveja de quê? O que eu queria ter que eu não tenho? Em que ponto que eu estou incompleto? Eu consigo fazer esse tipo de mergulho quando eu sinto algo assim. Aqui, ó. A inveja pode ser um motivador de crescimento dentro do filme. Eu acredito que é isso. Eu acho que ela vai ser um motivador, só que seria muito bom que é um motivador que a gente deve trabalhar para substituir ele por um motivador mais da minha essência, né? Do meu propósito na vida, no mundo. São motivadores que trazem mais resiliência dentro das ciências da mudança e tudo mais. Eles são entendidos como motivadores mais positivos, né? Então eu busco por mim, não pela externalidade. Tédio é outra emoção. Então, tédio é outra emoção. Que o tédio... eu achei assim, o tédio super legal o personagem, mas pra mim ele saiu do contexto das outras emoções. Eu acho que eles queriam só trazer um adolescente, uma imagem de um adolescente entediado e tal, mas eu achei aquele tédio super desconectado das outras, porque não faz muito sentido, assim, eu não acho que ele tá no mesmo grau das outras, sabe? Se fosse, por exemplo, culpa faria mais sentido, talvez, ou alguma coisa assim, sabe? Eu não sei se o tédio deveria entrar tanto, porque o tédio é uma sensação de você não estar sendo estimulado, você busca novidades, nós buscamos novidades, nós desejamos novidades, e ele não está sendo estimulado. Agora, o que mais atrapalha é porque ele tem um celular. Ele tem tipo um controlezinho, né, do pad de controle. Então ele fica o dia inteiro ali com aquela telinha ali, aparecendo um celular. Foi importante pro roteiro, tá tudo bem, mas assim, o que muitas pessoas fazem quando estão entediadas é pegar uma chupeta de dopamina, pegar uma chupeta tipo, eu pego isso aqui, eu não tenho muito o que fazer. Aí eu pego isso aqui e fico mexendo o dia inteiro. Aí você pergunta pra pessoa, o que você fez ontem? Nada. Porque isso aqui realmente não é nada. As pessoas descrevem o dia, elas passam um dia no celular. Quando você pergunta para elas o que elas fizeram, elas falam, não fiz nada. Então elas nem falam, eu passei o dia vendo redes sociais, eu passei o dia olhando no YouTube, eu passei o dia aprendendo uma palestra, lá, o que eu fiz? Eu passei um dia vendo filme. Elas dizem, eu não fiz nada.
Porque no fim das contas, isso aqui é um alívio temporário ruim, bem pobre, para o tédio que a gente sente, né? E aí ele fica daquele jeito lá. Sempre. Mas assim, é bem legal porque ele é sarcástico, ele é esse personagem interessante, o tédio, mas eu acredito que ele desconecta um pouco da essência do que são as outras. Ansiedade, inveja, vergonha são de outra natureza, né? Elas são de outra natureza do tédio. O tédio eu não acho que ficou tão bem conectado. E aí uma coisa legal, o Damasio ele faz essa distinção, que é de separar. Ele tem essa questão de separar o que é emoção, o que é sentimento. Os sentimentos, eles são muito construções linguísticas e culturais. Então, nós no português conhecemos o sentimento de saudade, mas esse sentimento não existe em outras línguas. No alemão, você tem o sentimento de Wanderlust, que é uma vontade de viajar. Eu acho que é Wanderlust, que deve falar, é Wanderlust. Então, Wanderlust é uma vontade de viajar. Vontade de viajar, que você sente uma vontade de viajar. A gente não tem essa palavra aqui no português. Então, esses são sentimentos. São sentimentos que partem de uma visão cultural, dentro de um contexto, e você pode denominar, você interpreta suas emoções e cria um sentimento. Então, os sentimentos seriam construções, mais dentro de um âmbito cognitivo e cultural, daquilo que nós sentimos no nosso corpo. Então, a emoção é uma reação fisiológica, espontânea, que eu não controlo, e o sentimento é como eu interpreto. Então, por exemplo, a mesma pessoa pode ter a mesma taquicardia, pode ter a mesma batedeira no peito, pode sentir a tensão e ela sente aquela coisa, ela sente aquilo, e uma vai dizer, eu estou muito estimulado. Eu vou dar uma palestra, eu tô assim, eu falo, nossa, que adrenalina, que estímulo bom. Isso é uma interpretação positiva da minha emoção, das minhas reações físicas. Agora eu posso sentir aquilo e entender que eu tô com medo, que vai dar tudo errado. O filtro cognitivo que eu passo nas minhas reações fisiológicas do meu corpo pode determinar para que caminho que vai o que eu tô sentindo, como que eu vou interpretar. O sentimento também tem essa característica de ser mais duradouro, assim, né? Eu passo dias sentindo saudade. Eu passo dias sentindo essas sensações que são mais construídas, assim, sabe? Essas sensações de gratidão, sensações mais complexas, elas são sentimentos mais duradouros. Emoção, eu posso ter várias emoções no mesmo dia, uma reação rápida, e o sentimento, ele é mais duradouro. Ele fica lá mais duradouro. Isso é bastante interessante de ver, né?